Paz irmão, paz irmã, amigo, eu sou o evangelista Rubens Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 12ª videoaula da Escola Bíblica Dominical na classe dos jovens. E esse trimestre estamos estudando Vingança, Justiça e o Culto a Deus. A 12ª lição data do dia 19 de setembro de 2021, data essa que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Fica aqui a minha ressalva e traz por título a 12ª lição, Zacarias, o Messias, a pedra angular. O nosso texto do dia está em Zacarias capítulo 13, versículo 6, que diz: E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos, lhe dirá, são as feridas com que foi ferido na casa dos meus amigos. A síntese de hoje, Zacarias apresentou Cristo como o servo sofredor, que salvará a humanidade, e o rei vitorioso, que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos. Na lição de número 12, nós temos 3 objetivos gerais, e eu vou cumprir juntamente contigo, você cumprirá juntamente com seus alunos. No tópico 1 é explicar a estrutura do livro de Zacarias. No tópico 2 é comentar como as 8 visões do profeta contribuíram para motivar os judeus na reconstrução do templo. E no tópico 3 é apresentar as profecias messiânicas de Zacarias. O nosso texto bíblico está em Zacarias capítulo 13, versículo 8 e 9, eu te aconselho, leia todo o livro de Zacarias durante essa semana. O livro de Zacarias tem 14 capítulos, é um livro teoricamente curto, fácil de ler, então leia todo o livro de Zacarias. A nossa introdução: Zacarias desenvolveu o seu ministério para o primeiro grupo que retornou a Jerusalém após o decreto assinado por Ciro em 538 a.C., que autorizou a repatriação dos judeus exilados. 50.000 judeus, sem contar as mulheres e crianças, retornaram sob a liderança do príncipe Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. O propósito era reconstruir o templo. Com a oposição dos samaritanos, muitos desanimaram e o projeto acabou sendo abandonado. Eu quero destacar aqui na introdução a palavra oposição. Toda pessoa, todo homem, toda mulher, todo jovem, todo ancião que se levanta para fazer a obra de Deus encontrará oposição em sua caminhada. Irmão, não te desanime com as oposições, não te desanime com as pessoas que tentam extinguir a nossa esperança, a nossa fé. Não te desanime, porque encontraremos oposições sempre na nossa caminhada cristã, mas fiel é Jesus que nos dá vitória sobre todas elas. Glória a Deus. Então está aí a nossa introdução. Quero juntamente contigo adentrar nos nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, prática, objetiva. Quero te lembrar também que as 11 primeiras videoaulas estão aqui no meu canal do YouTube, agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura. Se você porventura ainda não assistiu alguma videoaula, eu te convido, vá até a playlist dos jovens e assista essa aula que está faltando, porque importante é assistir todas as aulas, porque uma vai linkando na outra e todas juntamente para o objetivo geral do trimestre. E também te dizer que eu ministro semanalmente a lição dos adultos, e nós estamos estudando nesse trimestre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, e as 12 videoaulas também já estão postadas aqui no meu canal do YouTube e estão agrupadas em uma playlist. Então o tópico 1, Zacarias, o tópico 1, ele tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles sacerdote e profeta.
Zacarias desenvolveu a responsabilidade sacerdotal do ensino ao lado da força encorajadora de um profeta. Ele foi sacerdote e profeta. Oriundo da tribo de Levi, era descendente de uma família de sacerdotes, né? Então está aí a questão de Zacarias, né? Ser sacerdote. Ele era da tribo, né, de Levi, descendente de uma família de sacerdote, mas também tinha a unção profética de um profeta sobre sua vida. Seu nome significa "o Senhor lembra". Ele nasceu em terra estrangeira quando os judeus estavam exilados na Babilônia. Fez parte do primeiro grupo composto de 50.000 judeus que retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel, né? Então está aí o resumo do subtópico 1. Avançamos no subtópico 2, a data, né? Falamos então sobre os seus dois ofícios, sacerdote e profeta. O seu nome significa "o Senhor lembra". Agora falaremos da data. Subtópico 2, data. O livro de Zacarias começou a ser escrito em 520 antes de Cristo, né? E numa data, né? Uma data, né, de 520 antes de Cristo. Diferente de Ageu, que entregou 4 mensagens em um período curto de tempo, Zacarias, sendo mais jovem do que Ageu, viveu muito mais tempo e deste modo teve um ministério profético mais longevo, né? Algumas datas são apresentadas no seu livro, como 1º de novembro de 1520, 24 de fevereiro de 1519 e 4 de dezembro de 1518, tudo isso antes de Cristo. Acreditamos que a parte final do livro apresenta profecias entregue próxima ao ano 480 antes de Cristo. Lá no finalzinho do tópico diz assim: ao lado de Ageu, incentivou o retorno da construção do templo, todavia sua profecia não se limitou unicamente a este propósito. Ele também se interessou pela renovação espiritual de Jerusalém e de seu povo, por isso entregou mensagens messiânicas que traziam esperança para o povo, né? E quando a gente fala de esperança, esperança é um dos 3 pilares principais, né, de 1 Coríntios 13, que diz, né, agora pois permanecem, né, a fé, a esperança e o amor, né? E o amor é o maior deles, né? Mas a esperança está ali juntinha. E quem sabe eu falo para alguém nessa lição que está com pouca esperança. Eu quero te dizer, irmão, irmã, jovem, adolescente que me escuta, recobre a tua esperança, porque o Deus que tu serve é poderoso para fazer muito mais do que você pensa ou do que você imagina. A Bíblia diz que nenhum dos seus planos, dos seus projetos podem ser frustrados. Glória a Deus, que o Espírito Santo venha sobre você e que você novamente se encha de esperança. Glória a Deus. E para concluirmos o subtópico 2, Salmo 20, versículo 7 vai dizer: uns confiam, né? Tem esperança em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção, ó glória, do nome do Senhor nosso Deus. Aleluia! Quem sabe você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Você pode liberar uma palavra de adoração ao nome do Senhor. Esse é o resumo do subtópico 2. Avançamos ao subtópico 3, estrutura e mensagem do livro. Então falamos sobre o ofício dele, ofício sacerdotal e profético. Falamos da data do livro, agora a estrutura e a mensagem do livro. O livro de Zacarias possui algumas singularidades. É o livro mais apocalíptico e escatológico de todo o Antigo Testamento. Também é o livro mais extenso entre os profetas menores. E quando a gente fala de profeta menor, não é por ter uma menor importância, mas por ter uma carga literária escrita menor. Por exemplo, o livro de Zacarias, né, ele é um profeta menor, ele tem
14 capítulos. O livro do profeta maior, por exemplo, que é Isaías, tem 66 capítulos. Então, por isso que são maiores e menores pela carga escrita, né? De igual modo, é considerado o livro mais difícil de ser interpretado, e isso acontece por causa de suas visões, símbolos e parábolas. Os capítulos 1 a 8 encorajam os judeus na restauração do templo, enquanto os capítulos 9 a 14 apresentam profecias sobre Israel e o Messias, né? Ele profetizou sobre as funções que Cristo exerceria, como o servo sofredor, Zacarias 3:8, o rei sacerdote, Zacarias 6:13, o verdadeiro pastor, Zacarias 11, né, do verso 4 ao verso 11. Também relatou episódios da vida de Cristo, sua traição, né, Zacarias 11, né, sua crucificação, Zacarias 12, seu sofrimento, Zacarias 13, e sua segunda vinda em glória, retratando Jesus como o rei guerreiro que reinará sobre Jerusalém. Isso está lá em Zacarias 14, né? Então olha quão abrangente foi a profecia de Zacarias em prol de Jesus, né? Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 1. Vamos avançando então ao tópico 2 da nossa lição. Eu sempre digo que eu resumo as nossas lições de forma clara, prática, né, e bem objetiva, para remirmos o tempo, para não ficar uma lição tão grande, tão extensa e cansativa. Então a gente sempre resume tocando nas principais questões da lição, né? Tópico 2, a atuação de Zacarias. O tópico 2 ele tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o primeiro sermão. A primeira mensagem de Zacarias tinha como propósito exortar o povo ao arrependimento, né? E eu quero destacar a palavra arrependimento. Por quê? Porque arrependimento é a base da caminhada cristã. Por quê? Porque não há homem na terra que não peque. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado já comete pecado, ou seja, todos temos pecados. E o que a gente precisa? Se arrepender. Por quê? Porque aquele que se arrepende, né? Aquele que confessa o pecado e se arrepende, alcança, a Bíblia diz, misericórdia, né? E arrependimento foi a base da mensagem de Zacarias. Arrependimento foi a base da mensagem do precursor de Jesus, João Batista. Arrependimento foi a base da mensagem de Jesus. Oh glória! Mas irmão, tudo isso é no tempo da lei, agora é o tempo da graça. Ok, o primeiro pregador da graça, o apóstolo Pedro, a base da sua mensagem foi arrependei-vos. Arrependimento. Oh glória! E quem sabe eu falo para alguém que me escuta, que precisa tomar essa posição. Qual posição? De se arrepender. Irmão, não tarde em se arrepender. Se arrependa, porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e entre o nosso Deus. Então se arrependa. Quem sabe você falou alguma coisa que não deveria, quem sabe você pensou alguma coisa que não deveria, quem sabe você fez alguma coisa que não deveria. Qual é que é a saída? O arrependimento. Glória a Deus. Avançamos, subtópico 2, do tópico 2, as 8 visões, né? Os capítulos 1 a 6 apresentam 8 visões que contribuíram para encorajar os judeus que trabalhavam na reconstrução do templo. As visões indicavam que os olhos do Senhor estavam voltados para Jerusalém, pois a casa do Senhor estava sendo edificada. E eu quero destacar a palavra encorajamento. Nos nossos dias, a gente tem ouvido tantas palavras de maldição, tantas palavras de desânimo, de desencorajamento. E quão bom é ouvir uma palavra de ânimo, de esperança, de fé e de encorajamento. E falando sobre encorajamento, eu destaco o capítulo 41, o verso 6 de Isaías, que diz: um ao outro
ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Ou seja, alguém encorajando seus irmãos. Que a gente possa ser esse tipo de pessoa que sempre tem uma palavra de ânimo, de fé, de esperança e de encorajamento para os nossos irmãos. Glória a Deus. E qualquer poder que se levantasse contra o povo de Deus, cedo ou tarde seria destruído, né? E é assim que acontece. Como? Quando a gente sofre oposição, quando a gente é perseguido, as pessoas que estão fazendo oposição a nós e nos perseguindo, eles não estão fazendo isso a nós, mas estão fazendo ao nosso Senhor Jesus. Tem base bíblica para isso? Claro que tem. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 4, vai dizer: e caindo em terra, caindo quem? Paulo, né? E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu pergunto, Saulo, né, que é Paulo, perseguia naquele momento Cristo ou os seus discípulos? Os seus discípulos. Mas Cristo falou: porque me persegues. E o que é isso? É um princípio que a palavra nos ensina. E qual é o princípio? O princípio é que quando alguém persegue um irmão, persegue um pastor, persegue um pregador, quando alguém persegue um dos pequeninos que cá somos, está perseguindo o próprio Cristo. E quão difícil é cair nas mãos de Cristo, né? Porque a Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas o inverso é verdadeiro. Se Deus ser contra nós, quem será por nós? Então cuidado. Você que gosta de perseguir irmão, você que gosta de perseguir obreiro, você que gosta de perseguir pastor, cuidado. Você está perseguindo a Cristo. E quão ruim é cair nas mãos de um Deus irado, né? Glória a Deus. No finalzinho diz assim: as visões terminam com a destruição dos juízos divinos que seriam derramados contra as nações inimigas, né? Jesus vai dizer, né? Quem comigo não ajunta, comigo contra mim espalha, né? Quem não é por nós é contra nós. Todas as visões visaram motivar o povo, né? Olha que coisa linda. Então Zacarias foi um profeta que, além de encorajar, né? Ele motivava, né, o povo a servir a Deus, a continuar a construção do templo, a estar fazendo a vontade de Deus. Avançamos, subtópico 3, uma adoração sincera. Durante o cativeiro, o povo de Judá desenvolveu o hábito de jejuar no 4º, 5º, 7º e 10º mês, como sinal de luto pela destruição do templo. Quando a reconstrução já se encontrava bem avançada, surgiu uma pergunta: no novo templo, os jejuns deveriam continuar? E quem sabe alguém se pergunta: irmão, a gente precisa jejuar? Sim, não, o que a Bíblia diz sobre isso? Vamos ao texto bíblico. Mateus capítulo 6, versículo 16 diz: e disse-lhe Jesus: quando jejuardes, não vos mostrais contristados como os hipócritas. Mas eu quero só me ater ao princípio do texto. Quando jejuardes, não é se jejuar, porque se fosse se, eu poderia jejuar ou não, mas é quando. Então a palavra está dizendo que eu devo jejuar. Irmão, uma vez por semana, 2, 3, todo dia, cada um de acordo com aquilo que propôs em seu coração. Se você jejua uma vez, glória a Deus. Se você jejua 2 vezes, glória a Deus. Se você jejua todo dia, melhor ainda. Mas o certo é que, além da oração,
da leitura da palavra diária, a gente precisa levar uma vida de jejum diante de Deus, porque isso mortifica a nossa carne, vivifica o nosso espírito e a gente chega com mais facilidade na presença do nosso Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. Está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 3. Avançamos assim então, do tópico 2, melhor dizendo, avançamos assim então ao tópico 3. Tópico 3, falando do Messias. O tópico 3 ele também tem 3 subtópicos. O primeiro deles, o livramento futuro. Enquanto os 8 primeiros capítulos motivaram os judeus na reconstrução do templo, nos últimos 6 capítulos, o profeta Zacarias transportou-se do presente para o futuro. Cremos que os capítulos finais representam uma mensagem entregue por Deus a Zacarias próximo do ano 480 a.C. O jovem profeta já era um ancião. Ele profetizou o castigo divino para as nações ao derredor de Israel, que causaram sofrimento ao povo de Deus, né? E por que castigo divino? Porque Gênesis capítulo 18, versículo 25 diz: não faria justiça o juiz de toda a terra? Ou seja, o nosso Deus, ele sim é um Deus de justiça. Ele é um Deus de amor, ele é um Deus de misericórdia, mas ele também é um Deus de justiça. Glória a Deus. Continuando, no finalzinho eu quero destacar também a palavra causaram sofrimento. Tem pessoas, irmão, irmã, jovem, adolescente que me escuta, que passam pela nossa vida única e exclusivamente para fazer a gente sofrer, para fazer a gente desanimar, para fazer a gente se entristecer. E o que eu e você precisamos fazer? A gente precisa se afastar desse tipo de pessoas. Por quê? Porque a gente ama a todos. Sim, amamos a todos, mas não precisamos conviver com todos. E pessoas que nos entristecem, pessoas que nos causam dor, pessoas que nos fazem sofrer, a gente deve levar diante do Senhor em oração, pedir para que Deus dê outro caminho, outra direção, outro a fazer, mas que não fique do nosso lado nos causando dor e sofrimento a vida toda. Por quê? Porque nem toda amizade é uma amizade que edifica. Tem amizades que, em vez de edificar, derrubam. Tem amizades que, em vez de fortalecer, enfraquecem. Então, que a gente venha selecionar as pessoas que andam à nossa volta. Glória a Deus. Subtópico 2. A singularidade do Messias prometido. Zacarias estabeleceu uma comparação antagônica entre a grandeza de um conquistador humano, quem é esse? Alexandre o Grande, e a simplicidade do Messias prometido, Jesus Cristo. Ele é o fundador da igreja, quem? Jesus. Não existe igreja sem Cristo, né? E eu quero destacar aqui a igreja, eu sempre digo que existe a igreja organismo e a igreja organização. A igreja organismo somos nós, os crentes, as pessoas, né, que vivemos, adoramos e servimos ao Senhor. E a igreja organização é o templo aonde a gente se reúne para adorar o nome do Senhor. Eu sei que igreja somos nós, não é o templo, mas o templo é o lugar onde a gente se reúne para participar do culto, para adorar a Deus, para ter comunhão com os nossos irmãos, né? E tem por aí um pessoalzinho que é meio desigrejado, assim, é meio rebelde contra essa questão de templo. E eu sempre digo, quando Paulo foi nas suas viagens missionárias, ele foi fazer o quê? Plantar igrejas. Quando Jesus, em Apocalipse, se dirige às igrejas da Ásia, ele se dirige às pessoas
que estão dentro da igreja, ou seja, em todo tempo, em todo momento, Deus levantou comunidades onde os crentes serviam a Deus dentro do templo, seja em Corinto, seja em Tessalônica, seja em Filipe, seja em Éfeso, seja em Pérgamo, seja em Tiatira, seja em Sardes, seja em Filadélfia, seja em Laodiceia. Cada lugar desse tinha um lugar onde os crentes em comum fé se reuniam para adorar a Deus. Mas, irmão, o templo, como a gente conhece, passou a existir a partir do século III, verdade. Mas antes do século III, as pessoas já se reuniam nas casas para adorarem, para bendizerem o nome do Senhor. Então não entre nessa falácia. Bom é estar dentro de um templo adorando o nome do Senhor. Não é que ali é a casa de Deus, mas ali Deus se manifesta, porque uns têm salmos, como diz a Bíblia, outros têm louvor, uns têm palavra, uns têm profecia, glória. E aonde a gente manifesta tudo isso? Dentro do templo, para um edificar o outro irmão. Glória a Deus. Continuando, em sua vida Cristo foi um exemplo que nos ensinou como viver, e em sua morte um sacrifício perfeito. Quem sabe alguém pergunte nesse momento, mas irmão, Jesus não foi um mártir? Não, Jesus não foi um mártir. O primeiro mártir cristão foi Estevão. Jesus foi um sacrifício, ele mesmo disse, a minha vida ninguém me tira, eu mesmo a dou. Ou seja, Jesus foi um sacrifício. Em sua ressurreição, um vencedor extraordinário. Em sua ascensão, um rei. E em sua intercessão, um sumo sacerdote que continua agindo em favor da igreja. E cremos ainda que Cristo voltará para cumprir todas essas promessas, né? E assim como Cristo é um exemplo para a nossa vida, nós irmãos temos que ser exemplos um para os outros, né? Nós também temos a obrigação de ser exemplo para os fiéis. E em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 1, vai dizer, né? Paulo vai falar, sede meus imitadores, né? Ou seja, sigam o meu exemplo, como também, né? Eu sigo o exemplo de Cristo. Glória a Deus. Avançamos ao último subtópico da lição, subtópico 3, a vitória de Cristo, né? E quem sabe alguém tem medo, alguém tem receio sobre o futuro. Eu lembro da frase do grande evangelista Billy Graham, né? Quando ele disse, abre aspas, né? Fiquem tranquilos, porque a vitória está garantida. Eu já li a última página da Bíblia, né? Glória seja dada ao nome de Jesus. A vitória, irmão, irmã, amigo, amiga, jovem, adolescente, a vitória está garantida. Eu vou repetir para ver se empolga o coração de alguém. A vitória está garantida. Nesse mundo a gente pode ter aflições, pode ter desânimo, pode ter luta, pode ter problema, pode ter noite escura, noite de choro, pode ter levante contra a nossa vida, mas a Bíblia diz que as glórias futuras, né, não hão de se comparar com essa tribulação momentânea que a gente vive. É uma tribulação momentânea, logo passa, mas as glórias que nos serão reveladas não se comparam a esses momentos de tribulação. Glória a Deus! Então, a vitória de Cristo. A profecia de Zacarias não ficou circunscrita apenas ao primeiro advento de Cristo sobre a terra, mas também discorreu sobre a sua segunda vinda, né? Os capítulos 12 a 14 descrevem os acontecimentos escatológicos referentes à purificação dos judeus e à destruição de seus inimigos. E anote essa referência, se você quiser saber sobre o futuro de Israel, tem um capítulo todinho na Bíblia que fala apenas e exclusivamente sobre o futuro de Israel. Eu vou te passar 3 capítulos. Um capítulo que fala sobre o passado, um capítulo que fala sobre o presente e um capítulo que fala sobre o futuro de Israel. E aonde está isso, irmão? Carta de Paulo aos Romanos. O capítulo 9 fala sobre o passado de Israel. O capítulo 10 de Romanos fala sobre o presente de Israel. E o capítulo 11 de Romanos fala sobre o futuro de Israel. Então anote essa referência, faça a leitura aí na sua casa. Por certo, será de muito conhecimento para você, né? Lá no finalzinho,
o Messias será ferido e as ovelhas serão dispersas e provadas até sobrar um remanescente fiel, né? Com esse remanescente, o pacto de Deus com Israel será renovado até que este Messias retorne em glória sobre o Monte das Oliveiras para implantar o seu reino milenar, confirmando, melhor dizendo, sua vitória final, né? Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por isso. Então, eu quero te dizer que a vitória está garantida em nome de Jesus. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, a vitória é da igreja. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja de Deus. A Bíblia fala em Romanos que a gente é mais do que vencedor em Jesus Cristo, né? Oh, glória. Então, irmão e irmã, creia. A vitória é nossa, a vitória é do povo de Deus, a vitória é da igreja, e quem nos confirma a vitória é o dono da igreja, a saber, Jesus Cristo. Glória a Deus. Está aí então um resumo prático, claro, objetivo da lição de número 11. Se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude. E como é que você me ajuda? Você me ajuda a curtir nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. E se você puder, compartilhe esse vídeo na tua rede social, nos grupos de WhatsApp, por certo, será bênção para mais alguém. Se você puder ficar um minutinho ainda, eu quero te dizer que logo aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem alguns links esse do meu Facebook, do meu Instagram, os meus contatos de WhatsApp, de e-mail. Também tem os grupos do Telegram. O que é Telegram? Se você não sabe, deixa eu te falar, Telegram é um aplicativo semelhante ao WhatsApp, só que para isso que a gente faz, ele é melhor. Então eu tenho alguns grupos que eu criei no Telegram. Se você não tem, abaixa o Telegram, ele é gratuito. E eu criei o grupo do Apocalipse Descomplicado, onde a gente vai falar sobre Apocalipse, a doutrina das últimas coisas, os acontecimentos finais. E também criei o link da EBD no Telegram. Clica no link, tu será redirecionado ao grupo, entra no grupo, e no grupo da EBD, por exemplo, tu tem acesso a um PDF da aula que eu ministro aqui semanalmente, de forma gratuita, com os textos que eu uso, as minhas anotações, as ponderações que eu faço. Então me segue no Instagram, entra nos grupos do Telegram, e tu terá acesso ao meu material que eu disponibilizo na internet de forma gratuita, rápida e prática. Querido irmão, querida irmã, eu te espero na próxima videoaula. Lembrando também que eu ministro aqui no canal as videoaulas dos adultos, né? Então assista também, deixe seu like, deixe a sua reação no meu vídeo, porque isso me ajudará bastante, querido irmão e irmã. O desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que aonde você botar o pé, Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula. Graça e paz.